Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao meu podcast. Eu sou Eneida Engel e é um prazer ter você aqui conosco hoje, porque o tema está incrível. Falaremos sobre empreendedorismo e geração de renda passiva. Olha só, se você já gosta desse tema, deixe seu like, deixe seus comentários, suas perguntas, que depois a gente vai responder tudinho para você, hein? Aproveita, se inscreva no canal e aperte o sininho aí para não perder os novos episódios que vem aí, tá? Então, para falar sobre assunto maravilhoso, eu trouxe uma convidada super especial aqui, a Sandra Leal. Boa tarde, Sandra Leal, tudo Boa bem? tarde, Neide. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui podendo esclarecer algumas formas de empreender que se torna uma coisa simples para quem quer começar a entrar no mercado de empreendedorismo e para desenvolver pessoas, para entender como é que a gente pode gerar uma renda passiva e super feliz de estar aqui para poder fazer esse programa com você. Para mim é uma honra receber você, Sandra. Sei da sua história maravilhosa, mas as pessoas que estão ali, elas não sabem. Então, me conte um pouquinho de você. Então, eu sou de Santos, né, mas nasci em São Paulo. E durante muitos anos eu fui da área de TI, eu me formei na área de sistemas, trabalhei em banco, eu ia de Santos para São Paulo diariamente, todos os dias, durante 22 anos da minha vida. E em 2013 eu deixei de fazer esse trabalho e comecei a buscar algo para começar a empreender. Passei por algumas empresas, fui desenvolvendo expertise eh, nesses tipos de projeto de vendas diretas, de marketing de relacionamento. E hoje, principalmente pós-pandemia, que hoje a tecnologia, a parte de agente de comunicação nossa aumentou muito, a gente consegue expandir esse mercado de forma muito mais eficiente através das redes sociais, que antigamente não existiam, Sim. através da comunicação que a gente tem direta com as pessoas. Hoje eu falo com pessoas do Brasil inteiro. Eu falo com pessoas do Amazonas, eu falo com pessoas do Rio Grande do Sul, eu falo com pessoas de ponta a ponta desse país, através de conexões online, de videochamadas. Sim, Então, hoje esse mercado ele facilitou muito a expansão dos nossos projetos, né? Que antes a gente precisava pegar um avião para poder fazer a realmente. expansão de qualquer coisa. Era muito mais Era difícil. muito mais difícil. Então, hoje a gente tem essa parte boa que nos deixou, infelizmente, que a Covid não foi uma coisa boa, né? Uhum. Mas a parte de tecnologia e de comunicação hoje, através de videochamadas, através de tecnologia que alcança até o outro lado do mundo, nos facilita muito fazer o Ampliou nosso muito trabalho. nossos horizontes como Ampliou muito. empreendedores, né, como empresários. Exatamente, E possibilitou exatamente. também as outras pessoas, né, nos conhecerem e também participarem de todo esse movimento, né? Sim, exatamente, exatamente. Então, hoje eu estou no mercado da saúde, beleza e bem-estar. Eu, quando tinha lá meus 15 anos, 20 anos, quando estava querendo entrar na faculdade, começar alguma coisa, eu sempre quis ir para essa área. Eu sempre Uhum. quis estudar nutrição ou educação física, porque eu sempre gostei de me cuidar muito. Eu sempre gostei de fazer essa coisa de alimentação saudável, de atividade física, enfim. Mas a faculdade de nutrição em Santos não existia na época. E Então aí era isso mais era difícil. muito mais difícil. E aí no final eu fui estudar a parte de sistemas, eu fui aluna da FATEC aqui de Santos, eu me formei aqui em Santos e fui ser analista de sistema porque até mesmo porque na época a gente não tinha condição de pagar uma faculdade, né? Então foi uma faculdade gratuita, mas que me deu muitos ganhos, muitos benefícios. Muitos anos eu trabalhei em São Paulo, sou muito grata a tudo isso trabalhar em bancos, mas não foi fácil. E também a gente não fica rico trabalhando dessa forma, Não, não fica não. entendeu? A gente não fica Experiência rico. própria, que eu também, Então, também fiz o mesmo. exato, a gente estava conversando aqui Estamos, antes, então estávamos estamos conectadas, né? muito. E eu descobri, depois de alguns anos, que a gente pode desenvolver carreira de outras formas e sem precisar
ficar tantos anos estudando numa faculdade, porque a gente investe muito tempo, a gente investe muito tempo da nossa vida nisso, e muitas vezes aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente desenvolveu ali, não vai realizar todos os sonhos que a gente gostaria de realizar, né? O mercado corporativo ele é muito competitivo e foi muito difícil, foi muito desafiador, na verdade, né? Mas deu bons frutos. E Boas agora, experiências boas que você experiências, traz agora, inclusive, para o seu exatamente. negócio, né? E agora, com esse mercado que eu venho expandindo, eu vejo a perspectiva de geração da renda passiva, que eu vou conseguir desenvolver um formato aonde as coisas podem estar acontecendo, as vendas podem estar acontecendo, o desenvolvimento das pessoas podem estar acontecendo, sem necessariamente eu estar botando a mão a partir de um determinado momento. Nossa, é incrível. Entendeu? Mas como surgiu isso tudo, assim? Qual foi o seu propósito para isso? Foi justamente porque você tinha isso lá na sua juventude, digamos assim, de 15 anos? Ou por quê? Por que que você resolveu investir nisso? Como foi isso? Como Eu, tudo eu, iniciou? eu comecei a investir nisso porque eu enxerguei que é uma forma que eu consigo fazer um trabalho com um grande propósito de ajudar pessoas a se desenvolver, pessoas melhorarem a sua vida financeira e também cuidar da saúde. Uhum. Porque, no caso, eu estou na área da saúde, beleza e bem-estar e tenho produtos aonde essas pessoas que estão junto dentro desse movimento são pessoas também que gostam de cuidar da saúde. Então, a gente leva a saúde para as pessoas e a possibilidade de empreender, de ter o próprio negócio, de crescer, de se desenvolver com baixo risco e com baixo investimento. Então, o propósito é realmente transformar, né, as pessoas, tanto na parte de saúde como na parte de negócios, trazer Exatamente. oportunidades, né? Exatamente. E não só para as pessoas que querem somente empreender e sair do corporativo. Tem pessoas que estão no projeto que fazem parte do mundo corporativo hoje, porque é o plano A delas. É a Uhum. forma de renda número um delas, né? E a gente pode começar a trabalhar nesse tipo de projeto de forma paralela e visualizando um crescimento a longo prazo. Você desenvolver o projeto e pensar que dele, depois de 3, 4 anos, 10 anos, imagina daqui 20 anos, o quanto que a gente pode ter desenvolvido dentro desse projeto e quanto que a gente pode ter de renda passiva para levar conforto para a família, para realizar sonhos, né? Por exemplo, eu só trabalhei hoje, até hoje eu nunca viajei para outros países, porque a minha vida foi presa dentro de escritório, aonde eu não conseguia muitas vezes tirar férias. Eu tirava férias de 15 dias, era assim, era muito pouco, e às vezes o tempo não era suficiente para você fazer uma viagem grande, né? Então, E hoje isso hoje, possibilita, hoje eu que não dá tinha. essa possibilidade de você sair, porque você é Exatamente. dona do seu negócio, Eu né? tenho liberdade geográfica. Uhum. O que eu faço, eu consigo fazer de dentro da minha casa, eu consigo estar em qualquer outro lugar, eu posso estar num resort lá na Bahia e fazendo uma reunião online com alguém, Uhum. entendeu? Eu tenho liberdade geográfica, coisa que eu não tinha antes. Eu ficava literalmente presa, das 5 da manhã às 8 da noite, presa dentro de uma rotina. Da onde eu acordava, pegava o ônibus fretado, eu ia para São Paulo, eu trabalhava o dia inteiro, pegava o ônibus fretado, voltava para casa e sempre ia fazer minha atividade física, porque eu sempre gostei disso, sempre cuidei da saúde, mas era esse o meu ritmo de vida, né? Eh, Antigamente, era aquela coisa da gente ter o horror da segunda-feira, a gente Uhum. não querer que nunca chegue a segunda-feira porque ia começar tudo de novo. Sim, Hoje, para mim, qualquer dia é dia. Todos os dias, para mim, eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero. e E eu mesma fazer. faço a minha própria agenda. E fazer o que gosta Eu também, né? faço o que eu gosto,
falo com pessoas, é um astral bacana, porque a gente leva a possibilidade de crescimento para as pessoas em todo sentido, tanto na saúde, né, na longevidade, na perspectiva de vida, quanto a realização de sonhos, E para né? essas pessoas que estão aprendendo, né, nesse mercado junto com você, é a mesma perspectiva, é essa transformação que você quer passar para elas também. Sim, elas estão comigo exatamente por isso, né? Uhum. Nossa comunidade, todo mundo está em busca, cada um dentro do seu sonho, né? Tem pessoas que querem ter uma renda extra somente para pagar uma qualidade melhor de estudo para os filhos, tem pessoas que querem trocar de casa, tem pessoas que querem eh, viajar, como eu, Uhum. entendeu? É, tem vários tipos de perfis dentro do projeto e vários tipos de profissões também. Nós temos pessoas que são engenheiros, advogados, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, quer dizer, tem vários tipos de pessoas e como também pessoas que não tiveram uma graduação, mas que têm um sonho e têm o talento de. Talento, na verdade, a gente pode ter ou a gente pode desenvolver, A né? gente tem os Hum, talentos naturais, mas a ex- gente desenvolve um pouco mais, né, para a gente Exatamente. conseguir exercer. E todo mundo consegue, não tem padrão, entendeu? Uhum. Eu tenho pessoas dentro da equipe que são super simples, pessoas que realmente nunca tiveram e nunca não têm sonhos porque a vida delas, a perspectiva de crescimento era zero, porque vem de uma criação muito humilde e não tinham perspectiva de crescimento, não tiveram uma boa formação escolar, mas elas encontraram dentro desse projeto a possibilidade de mudar de vida. Isso é Então, é incrível. uma forma de crescimento para todos, para todos. É um crescimento pessoal também, né? A pessoa acaba entendendo que ela pode, né? Ela acaba confiando nesse propósito dela também, porque acaba alinhando esses propósitos, né? Entre você e as pessoas. Eu acredito que a sua empresa é esse o objetivo, né? Alinhar esses Exatamente. propósitos, trazer crescimento, trazer transformação, né, para essas pessoas. E elas veem transformação não só financeira, porque a financeira também ajuda, né? Financeira ajuda muito, mas o Aham. desenvolvimento pessoal, de comunicação, de acreditar no próprio talento, de Uhum, acreditar que você também pode, né? Isso é muito bacana, né? Porque as pessoas realmente. elas perdem a autoconfiança, né? Porque elas acham que elas não têm a capacidade, porque a outra estudou, porque ela tem um diploma, porque ele é um médico. Não, você também consegue. E muitas vezes você desenvolve um talento muito maior do que aquela outra pessoa Uhum, que tem outros tipos de limitações. uhum. Todo mundo tem suas Tem, limitações tem e tem os mesmo. seus talentos, né? Ninguém nasceu pronto. E a Uhum. gente pode desenvolver tudo isso, né? Hoje eu estou me desenvolvendo muito em todos os sentidos, né? E eu vou explicar agora um pouquinho para você o que que é esse projeto, Aí né? eu ia perguntar mesmo, porque eu acho que as pessoas estão muito curiosas em saber, porque até agora eu já comecei a ficar, né? Muita coisa para a gente conversar a respeito. Como é que é então esse projeto? Fale. Então, o projeto é a parte de beleza, saúde, bem-estar. Uhum. Então, é uma expansão de uma marca de suplementos, né, que é chamada Hive. É uma empresa nova no mercado. Ela nasceu em 2023. Eu sou uma cofundadora da empresa. Por que que eu sou uma cofundadora? Não porque eu fundei a empresa, eu sou dona da empresa, mas sim eu faço parte desse projeto desde Desde o antes da início, inauguração. desde antes. Desde Ah, antes, quando simplesmente era um projeto que fazia parte do papel. olha que Porque a legal. gente tem a expertise Hum. de ter passado por outras empresas desse tipo de modelo de negócio. Então a gente criou uma empresa nova, aonde a gente enxergou tudo aquilo que não era favorável para o nosso desenvolvimento, aquilo que impactava o nosso desenvolvimento, e hoje a gente tem uma empresa maravilhosa.
que a gente tem toda a parte de capacitação, por isso que eu estava falando do desenvolvimento, porque a gente tem uma escola de desenvolvimento profissional, não só para as pessoas relacionadas exatamente ao negócio da Hive, mas sim é uma escola de negócios que a gente desenvolve, a Prepara as gente já tem pessoas não só exatamente. para isso, né? Mas também para outras expertises, né? Sim, porque o assunto, na verdade, que é tratado ali é assim, falar em venda, todo mundo se vende, né? O médico, ele tem que vender o trabalho dele, ele tem que vender a imagem dele, ele tem que vender a consulta dele, né? O dentista é a mesma coisa, o nutricionista é a mesma, todo mundo tem que vender. O engenheiro tem que vender o projeto dele. Você acredita que com essa desenvoltura, com esse preparo, as pessoas fazendo um negócio junto com você acabam melhorando o próprio negócio em paralelo que eles estão desenvolvendo, É sobre isso. não é? É sobre isso. Eu acho que quando a gente faz parte desse tipo de projeto, a gente desenvolve nossos talentos no modo geral na vida, né? Até a parte da comunicação, de relacionamento com pessoas, porque as pessoas são diferentes, as Muito. pessoas, cada uma tem o seu perfil, uma forma de pensar, cada ser é um eu, é um indivíduo, né? Então, a gente aprende a lidar com as pessoas de forma geral e entender até enxergar aonde que são os seus pontos mais positivos e que a gente consegue usar daquilo para desenvolver mais dentro do Uhum, projeto. uhum. É, esse projeto tem um propósito muito nobre, né, que a gente pode ver. Além de produtos, além de financeiramente falando, é pessoas, é resultado, né, é transformação. Transformação física, transformação pessoal, transformação de negócios. Isso, Não é isso? exatamente. Então, esse projeto ele veio sendo desenvolvido de 2023. Puxa, é um A, projeto e novo que logo se alavancou. Isso é incrível, porque 2023 foi ontem, foi ontem, praticamente, né? foi ontem. E a gente vem desenvolvendo esse projeto fortemente, Aham. né? A gente também tem um investidor grande dentro desse projeto, que esse investidor ele encontrou no nosso modelo de negócio e na forma que a Hive trabalha um, um projeto grandioso, um projeto com grande tecnologia, com desenvolvimento de pessoas, com, com produtos de excelência, né, que levam saúde. E a gente veio para ser o primeiro lugar de suplementação no Brasil nos próximos anos. Com É isso que a certeza, gente vai se transformar, com né? certeza. A gente está muito pequenininho, perto do que a gente vai virar, né? Então, todo mundo que está dentro desse projeto, mesmo as pessoas que comecem hoje dentro desse projeto junto com a gente, são pessoas que serão pioneiras, né? Que Estarão construindo. exatamente. Hoje a gente tem lojas online, são lojas online, né, porque a gente expande esse mercado. Então, Uhum. hoje a minha venda, ela é feita através da loja online. Eu me conecto com pessoas do Brasil inteiro e eu tenho condição de vender um produto, por exemplo, um colágeno. A minha cliente, ela quer comprar um colágeno. Eu passo para ela o link da minha loja online e ela compra e o produto chega lá para ela. O que que a gente fala que eu não preciso de grandes investimentos para esse projeto? Porque o produto, ele não precisa ter estoque. Eu não preciso ter ele dentro da minha casa É muito prático. como era antigamente, que eu Uhum. tinha que ter estoques de produtos, eu E tinha que me preocupar. entregar Correio, eu tinha que mandar pelo correio, eu tinha taxa de horrível isso. correio, Uhum. eu tinha que me preocupar com toda essa logística. Sim. E eu não fidelizava o meu cliente, né? Por isso que a gente fala que é uma renda passiva escalável. Você imagina que hoje eu vendi para alguém que está lá no outro lado do Brasil e que ela se conectou comigo e ela comprou o meu produto. E aí amanhã ou depois a raiva ela vai se tornar gigante. Aí a pessoa lá do lado da casa dela começou a fazer também, desenvolver o projeto. Ela falou assim, é muito mais fácil eu comprar com a minha vizinha do que eu comprar com a Sim, Sandra. sim. Por isso é o interesse de realmente ampliar mesmo isso no Brasil Então, o inteiro, que que muito mais. acontece? Hoje, o cliente que comprar através da loja online, ele para sempre vai ser o meu cliente.
porque para ele é indiferente. As pessoas hoje elas preferem comprar online, né? E as pessoas que também trabalham com projeto, elas também preferem trabalhar online, porque aí a gente não precisa de grande investimento em produtos. Uhum. Então, o que acontece? A pessoa comprou na minha loja hoje, para sempre ela vai ser a minha cliente. Toda vez que ela se conectar ao sistema da Hive, independente do link ou da propaganda do Instagram, ou de onde, da pesquisa do Google que ela fez, ela perdeu conexão comigo, perdeu o celular, Mas ela ela entra perdeu o na loja, link, ela entra na loja ela entra online. na loja online através do login e senha dela. E ela Uhum. diretamente vai ser direcionada para minha loja online. Ou seja, já fica, como se diz, linkada com você Exatamente. especificamente. Então, você imagina, ao longo dos anos, a gente trabalhando com esse tipo de perspectiva de projeto. Hoje eu tenho, 10 clientes, amanhã eu tenho 20 clientes, daqui um ano eu posso ter 100 clientes, daqui 5 anos eu posso ter 1.000 clientes movimentando essa loja online. E Nossa. aí isso vai se transformar numa coisa que vai acontecer organicamente, sem porque tem o cliente que compra todo mês, tem o cliente novo que eu vou trazer, né? Tem cliente que compra todo mês, tem cliente que compra a cada 3 meses, tem cliente que esquece e depois ele volta a comprar de novo. Então, todas as vezes que isso acontecer, esse volume vai crescendo, esse volume vai crescendo, e eu vou poder estar monetizando, ganhando dinheiro, dormindo, entendeu? Porque De a uma pessoa. forma prática, É, trabalhando, por exemplo, no seu emprego atual e lá já está cadastrado e fazendo a sua renda, né? exatamente. Então, o Puxa, que que eu penso muito desse prático. projeto? Que esse projeto ele vai me dar E qualidade de inteligente também. vida, é uma Uhum. forma inteligente de Inteligente. empreender, Uhum. entendeu? Porque a Hive, ela vai crescer dentro do Brasil, ela vai se consolidar dentro do Brasil e ela vai sair para outros países. Ela vai sair para outros países, como a gente já viu, existem outras empresas que já são assim. Só que talvez não tão com a tecnologia que a gente tem hoje, né? Porque a Hive ela veio pronta já, ela nasceu do zero já pronta para isso. As outras empresas que já existem no mercado, elas ainda estão se ajustando. Então, talvez elas não estejam redondinhas o suficiente como a nossa está, né? Por isso Em- que a visibilidade e crescimento que tem no futuro é bem mais rápida, né? E sim. possível. Sim, Não é isso? exatamente. Então, você imaginar que você pode ter uma geração de renda passiva, por que que as pessoas compram apartamentos para alugar? Porque isso é uma renda passiva. Uhum. Isso é uma forma É uma de, forma. de você ter. Só que esse apartamento, por exemplo, o inquilino sai do seu apartamento, você tem que consertar ele inteiro, muitas Uhum. vezes. Ou Ou, ele pode ficar sem alugar durante um período, e entendeu? aí você complica um pouco sua situação. Exatamente. Então, assim, é uma forma de ter renda passiva, uma forma antiga. Eu não digo que hoje não é legal ter fazer isso. Sim, é Uhum. legal Uhum. também. Continua, né? Mas esta forma de empreender é uma forma inteligente que qualquer pessoa pode agregar, né? Tanto o grande empresário quanto o pequeno investidor, ou aquela pessoa que não tem condição de abrir o próprio negócio, não tem condição muitas vezes de abrir um carrinho de pipoca. Porque o carrinho de pipoca ele tem um custo para você abrir. E como? Entendeu? Você tem todos os impostos que você Uhum. tem de licença da prefeitura e até mesmo a compra do próprio carrinho. Você tem que fazer a pipoca, você tem que ter um período do seu dia para Para estar dedicar, colocado né? num ponto comercial, Tem num que o ponto qualquer, transporte, às vezes você nem fica transporte. ali, né? Então, é também desafiador, entendeu? Então, esse formato de empreender é um formato que todos podem fazer e de uma forma inteligente e que nos dá liberdade e qualidade de vida. Qualidade de vida. Você falou uma coisa importantíssima, porque como você mesma subia e descia, isso não era qualidade de vida naquela época, né? Eu Não, sei porque eu também passei por isso, nós temos muito em comum, né? Então não era qualidade de vida. Claro que a gente agradece muito por toda a experiência que nós tivemos e trouxemos para a nossa vida agora, né? Nas nossas novas opções, né, de vida. Mas o que a gente faz hoje, né, em relação à renda passiva, em relação aos produtos, em relação a esse novo modo de escolha de vida, né, é totalmente diferente, né? exatamente. E hoje eu consigo ter a liberdade de tempo
para administrar qual horário que eu quero fazer as coisas que eu gosto. Por exemplo, eu não abro mão da minha atividade física. Uhum. Então, eu tenho o meu horário de fazer atividade física, eu cuido da minha saúde muito melhor do que eu cuidava aos 30 anos, quando eu ia todos os dias para São Paulo, Uhum. né? Era um desgaste gigante, né? E estresse também, né? O estresse trabalhar nesses grandes bancos é muito grande, a Sim. área de sistemas principalmente, né? Então, hoje eu me sinto melhor fisicamente do que aos 30. Com certeza, com mais tempo de qualidade. Quem está aqui nos ouvindo sabe que pode também participar justamente desse modelo de negócio e ter mais qualidade de vida. Olha que Exatamente. incrível essas oportunidades que aparecem. Com um modelo de negócio onde você sabe que os produtos, o interesse pelo negócio em si, é uma coisa que está aí para todos, porque todo mundo quer se cuidar, todo mundo quer ter qualidade de vida, todo mundo quer ter melhora física, né? Melhora até mental com todos esses produtos que vocês oferecem, né? E você tendo um novo modelo de vida, né? Você com certeza vai estar muito mais saudável, né? Hoje eu consigo dormir melhor, Aham. porque o meu estresse é zero, pensando no que era no passado. Eu tenho atividade física muito mais intensa. Eu tenho produtos de altíssima qualidade que me dá muito mais saúde, muito mais performance física. O que eu consigo fazer hoje eu não fazia no passado. Hoje eu tenho 53 anos, né? Então fica a dica aí para as mulheres 50 a mais, Olha, né? Que é possível sim a gente melhorar a nossa performance e física. pode começar agora, de onde você Pode, parou de fazer seus pode. exercícios, sua alimentação, sempre a tempo. Isso, a gente tem contato com pessoas que nos Uhum. ajudam a entender como é que funciona o nosso corpo. Tem suporte, É, então, tem, tem, para o pessoal. porque a gente lida com Uhum. pessoas que cuidam da saúde, a gente lida com pessoas da área da Uhum. saúde que fazem parte do projeto. Então, cada reunião que eu faço, cada pessoa que eu converso, cada treinamento que eu participo, eu estou aprendendo. Com Eu estou certeza. aprendendo. E assim, hoje a minha performance física, o meu corpo está melhor do que quando eu estava com 30 anos. Que muita coisa eu fazia que era errada, mas eu achava que era certo. Uhum. Entendeu? E o desgaste emocional era uma coisa também que nos prejudica muito de todo o Fisicamente, sentido. né? Pode nos deixar, inclusive, doentes, né? Até na parte mental, né? Sim. Eu cheguei até... Que naquela época não tinha esse nome, né? Não. Mas o burnout é uma coisa que a gente fala de hoje, né? É, É um mas, nome mas já atual. existia há muito Não, tempo, a existia, gente. só que não tinha esse nome, Uhum, né? uhum. E eu tive esse tipo de estresse, e hoje eu vendo o que que é o burnout, eu falo assim, mas eu já tive isso lá em 2008, 2010, provavelmente foi quando eu tive esse problema. Então, assim, é, é uma coisa que já existia, só que não existia nome, né? E que as pessoas sofrem até hoje. Então, esse projeto também traz essa leveza, né? De você ter... o porquê que eu passei por tudo isso? Porque eu tinha acabado de comprar meu apartamento, eu tinha uma dívida gigante para pagar e eu não podia sair daquela vida. Eu estava Compromissos num em que você local tinha que. tóxico, que eu Uhum. considero hoje um local tóxico, onde eu não, assim, eu estava ali meio que é, presa dentro de uma situação por causa de uma dívida de prestações de apartamento. E o meu medo naquela época é assim, eu não vou conseguir, se eu sair daqui hoje, eu não querer mais vir até aqui e até conseguiria arrumar outra coisa, mas Mas a esse tempo insegurança, né? e o tempo que talvez demoraria para eu fazer essa mudança, é, Poderia eu prejudicar, né? eu não, Uhum. então, e aí você aí entra nessa loucura, nessa crise mental, e Uhum. foi o que aconteceu, entendeu? É, viver assim não é legal, né? Então, Mas assim, muitas pessoas passam por isso. então, são pessoas que vivem dessa forma porque têm filhos na época de escola, que Uhum. precisam daquela renda, então elas se tornam reféns daquela situação, né? E aí Trabalham você. muito. Exato, mas aí você tendo essa parte da renda passiva voltada para a sua empresa, você já alivia essa parte dessa pessoa. Ela já consegue ter um pouco mais de esperança, de ter um pouco
é de qualidade de vida, né? Porque ela vai ter um ganho que ela pode contar para suprir, né, um pouco aquilo que ela já vem, né, Exatamente. tentando Então, são ter várias em dinheiro, situações, né? são várias Uhum. situações, né? Por exemplo, mães. Eu mesma não tive filhos, porque na época eu trabalhava, daí eu saía às 5 horas da manhã de casa e voltava às 8 da noite nos dias bons, né? Uhum, Porque tinha dias uhum. que era muito mais que isso, Ah, sim, entendeu? ficava até mais Então, como é tarde. que eu ia cuidar de um filho? Eu ia cuidar da mão dos outros. Eu ia ter um filho criado pela minha sogra, ou também pela minha mãe, ou por uma escola, e a mãe só ia chegar em casa naquela assim, para dormir se eu já estivesse E dormindo. olhe lá, né? A educação não viria de mim, não dentro Uhum, dos meus princípios. Então, aí eu abri mão disso também, uhum. né? Mas hoje eu vejo muitas mães se sacrificando ou se sentindo culpadas porque elas têm que trabalhar e deixar seus filhos em casa ou deixar seus filhos na creche. Não pode levar o filho no médico porque ele está doente, porque ela tem que trabalhar. E tem sempre que direcionar esse tipo de tarefa para Para outra terceiros, pessoa. entendeu? Então, essa E oportunidade das mães terem para ficar mais perto dos seus filhos, é isso? exatamente, ela vai Hum, conseguir que trabalhar, bom. numa parte do dia dela se dedicar mais àquele momento que a criança está na escola, e ela vai conseguir estar perto do filho e mais, né, gente? Vamos pensar que hoje as mães, o pessoal, porque elas são mães mais velhas, né? O pessoal Hum, primeiro quer desenvolver o lado profissional para depois ser mãe, todo mundo né? espera mais um pouco. Aí você imagina que você vai querer ver seu filho crescer, você vai querer ver seu filho casar, você vai querer ver seus netos nascerem, né? E se a sua saúde não estiver boa, Não vai conseguir você não vai aproveitar, conseguir, né? ou você não vai ver, Nem vai ver, né? entendeu? Então, esse projeto também muda essa situação, aonde você consegue eh, ter uma vida mais leve, cuidar melhor da sua saúde, acompanhar o crescimento do seu filho e dedicar horas do seu dia para dar a educação que você almeja para o seu filho, não a educação que os outros acham que tem que dar, Que é a maravilha. sua educação, Uhum. né? E, e você vai conseguir pensar em longevidade, né? Além de estar se cuidando, porque o Ele está se projeto ele cuidando. inclui você, né? Exatamente. Você também está usufruindo de tudo isso. Olha que vantagem, que Porque, benefícios maravilhosos, hein? como eu já disse, eu estou com 53 anos, Não né? parece de jeito nenhum. E, assim, há uns tempos atrás, o tempo da minha avó, as mulheres já tinham cara de avó. Uhum. Elas já tinham uma perspectiva de vida muito menor, né? E vinham as doenças, né? As doenças devido àquilo que a gente desconhecia, né? Por que que as pessoas envelhecem e tem problemas de perda muscular, tem problema de Alzheimer, diabetes alta, tudo aquilo que acontece, né, quando a gente vai ficando mais velho. Com este projeto, a gente aprende a cuidar da saúde e a evitar chegar nesse tipo de problema, entendeu? E isso, você fala em aprender, né? É, Então, as pessoas que estão nesse projeto, elas recebem esse treinamento para que elas aprendam a cuidar de si mesmas, para orientar as pessoas que são seus clientes a se cuidarem. É isso? exatamente, exatamente. Hum, É, hoje, eu com 53 anos de atividade física que eu desenvolvo, qual que é o meu perfil, minha meta? É ter 80 anos e continuar tendo a minha liberdade de andar sozinha na rua, de poder fazer a minha caminhada na praia, se possível pegar a minha bicicleta e pedalar, entendeu? Hoje você vê pessoas, já existem pessoas 70 a mais, muito próximo aos 80, que já fazem isso tranquilamente. Entendeu? O que que elas fizeram de diferente? eu E acredito que mudaram a sua qualidade de vida os e hábitos. pensaram, né, justamente diferente também, porque eu acredito que não só as ações que envolvem tudo isso são também a parte de encarar de uma forma diferente, a mentalidade diferente.
a mudar, querer mudar, né, todos os seus hábitos, sua alimentação, que estão nos hábitos também, a atividade física. Eu mesma, eu sou adepta à atividade física, sou adepta ao movimento. Tudo que eu faço está ligado ao movimento, seja mental, seja físico, comunicação. Eu gosto de tudo isso, porque eu acho que é isso que nos deixa vivo, é isso que nos dá possibilidade de longevidade, inclusive. Então, eu acredito que quem está aí nos ouvindo, seja a idade que for, sempre é tempo de você fazer uma mudança para você se sentir feliz com você mesmo e ver o futuro melhor, né, para É, cada um. é. Uma outra coisa que eu sempre penso, assim, que é uma coisa, por algum motivo hoje, a, a gente perder a nossa renda principal. É o pessoal que é empreendedor, por exemplo, que depende daquele trabalho, depende das suas próprias mãos para fazer aquela renda continuar acontecendo. Se por algum motivo você parar de trabalhar, quanto tempo você mantém o seu padrão de vida? Uhum, E a renda passiva não te ajuda nisso? com certeza, Entendeu? com A certeza. gente não sabe o que pode acontecer na nossa vida. Então, sempre é uma segurança a gente ter uma renda paralela forte, principalmente forte. Porque eu não estou falando de uma renda pequena. Eu estou falando que uma renda pequena pode ser no começo, como tudo começa pequeno, tá? Mas Mas pode ela pode ser uma atingir um renda nível muito significativa e significativo. muito maior do que o corporativo, nos maiores salários que a gente tem no Brasil, podem pagar. Porque é crescente. É crescente. A gente já tem hoje pessoas É uma tendência performando. de mercado cada vez É, maior, não é? a gente já tem pessoas, né, que têm lojas online somente com vendas, performando dentro da empresa, que tem só com vendas valores a partir de 10 mil reais de comissionamento, somente. Então, assim, no corporativo hoje, quem ganha 10 mil reais em Santos, por exemplo? Em Santos é muito Eu difícil, acho que porque ninguém. aqui não, Só se for que é cargos de complicado. executivos, entendeu? É, Então, assim, é uma coisa que dá perspectiva para qualquer um fazer. É só desenvolver, né? E a gente tem lá todas as metodologias, todos os ensinamentos para quem quiser aprender e se desenvolver dentro das redes sociais, se desenvolver na comunicação, se desenvolver conhecendo produtos. O grande propósito também é você ser produto do produto, sim, entendeu? você acaba tendo o resultado em si, você é o exemplo para aquele que te vê, Então, para você ter o resultado daquele que está te comprando, com o seu cliente, né? exatamente. Eu acho que primeiro as pessoas nos compram Sim, para depois sim, comprar o produto, exatamente, né? você é o exemplo. Então, a gente tem a possibilidade de melhorar a nossa imagem, melhorar a nossa saúde, melhorar tudo na gente primeiro Uhum. e depois começar a ensinar para as pessoas. Que maravilha. Eu vou pedir licença para falar um pouco sobre os meus parceiros. Eu tenho dois parceiros incríveis que estão aqui comigo, devo agradecer a eles. Vamos falar primeiro do Mediacar TV. Não sei se você já ouviu falar do Mediacar TV, Sandra. Você não tem noção como é incrível, tá? Mediacar TV é assim, você tem o seu produto que ele passa nos carros de aplicativos. Imagina que legal você ter esses produtos passando no carro de aplicativos, com muitas pessoas te vendo. Imagina, todos os dias, quantas pessoas não entram dentro de um carro de aplicativo e nos veem? Então, eu realmente fiz essa parceria, porque eu tenho certeza que isso é um sucesso. E eu acho interessante, inclusive, para o seu modelo de negócio. Está passando aí na TV, você pode ver, né? Que é muito interessante. Temos já o nosso programa sempre falando sobre o próximo convidado, temos várias oportunidades aí crescendo. Então, o Mediacar TV veio simplesmente para agregar valor ao meu negócio. Então, você que está aí, se tiver interesse, tem aí o endereço, o telefone, aliás, o contato, né, dessa pessoa, e você pode sim colocar seu produto agora. É só entrar em contato. Eu recomendo e estou amando. Também agora falando sobre um outro patrocinador meu, na verdade uma parceria incrível que eu fiz, foi pensando na imagem, porque a gente tem
muita coisa a pensar sobre nós, né? Temos o nosso conteúdo pessoal, nosso crescimento pessoal, mas a nossa imagem também fica. Se a gente não se cuida fisicamente, como você falou, a gente não consegue ter uma impressão incrível para os nossos clientes, né? A gente tem que ter postura, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter também a nossa beleza, não só interior, mas externa, que a gente externa quando ela está aqui dentro bem desenvolvida. Mas eu gosto de também cuidar dos meus cabelos, das minhas unhas, né? Logicamente, nós mulheres sabemos muito bem o quanto isso é importante. E eu fiz uma parceria com a Escovei. A Escovei é um salão de beleza onde você chega lá e você é só chegar lá, você não precisa marcar a hora, é só chegar lá, você tem pessoas incríveis, profissionais competentes que te ajudam, que te olham para você e sabem o que fica melhor para você. Essa escova foram eles que fez, inclusive hoje pela manhã, vocês não vão acreditar. De manhã eu cheguei lá, 8h30 da manhã eu estava lá, porque graças a Deus é perto da minha casa. Mas na Goiás, 123. Já fiz o meu cabelo, vim para cá, maravilhosa. Minhas unhas também foram feitas por lá. Então, eles têm todos os tipos de assuntos e dedicações e serviços que podem te ajudar. Então, passe lá na Escovei, na Goiás 123, que eu sei que vocês vão amar, tá? Muito obrigada a você, parceiro, que está aí comigo. É uma honra estar aqui falando sobre você, tanto você, Midiacar, como também você, Escovei. Muito obrigada. Então, você vê, é muito importante a gente trabalhar não só a parte da imagem, é claro, mas ela faz parte, né, de a gente ter, assim, um diferencial para apresentar para os nossos clientes, né? Na parte online, em relação às lojas, eu também consigo falar com o meu cliente, se eu quiser, por exemplo, eu posso chamar o cliente, ele pode entrar também, porque eu posso entrar em contato com ele, não preciso só Sim, entrar na loja, porque se ele sim, tiver uma dúvida, como é que funciona isso? sim. A gente também tem um atendimento humanizado, né? Tá. Não é só uma venda online Isso que eu queria saber, fria, né? fria, né? Uhum. Eu, por exemplo, todo cliente que entra novo dentro da minha loja, eu tenho os relatórios onde eu consigo ver o que que a pessoa comprou, qual o contato dela, eu entro em contato, eu entendo qual que é o motivo pelo qual ela escolheu aquele produto, o que que ela quer de benefício para o corpo dela, e eu consigo fazer um acompanhamento de perto, né? De perto, digo, porque a gente, com a comunicação que a gente tem hoje, vira uma, Aproxima, né? Uhum. aproxima, entendeu? Então, a gente faz um acompanhamento, a gente consegue orientar outros produtos que também pode estar melhorando esse benefício que tanto essa pessoa procura, né? Tem muitos casos de pessoas que procuram emagrecimento, porque o emagrecimento hoje é uma dor muito grande, né, na população do mundo, né, por causa da má alimentação, por causa de estresse, por falta de Tempo atividade também, às física, vezes a pessoa quer tempo. comer correndo, né? Então a Uhum. gente tem suplementos que podem estar auxiliando no dia a dia dessas pessoas para que elas consigam ter uma alimentação mais saudável, né? A gente tem suplementos que ao invés da pessoa tem o hábito de comer doce, tem o hábito de comer algo que não é saudável, vamos até falar, vai lá na padaria, pega um refrigerante, uma coxinha e tá tudo certo. Uhum. Isso não é saudável. Não mesmo, Não é saudável, não está colocando nenhum nutriente para dentro do seu corpo. pelo contrário. Pelo contrário, você está causando muito mal para o seu corpo, né? Então a gente pode ter aí uma bebida, um shake, algo diferenciado, né? Uhum. Que tem muitas vitaminas, que tem frutas e vegetais De liofilizados, uma forma que tem deliciosa. proteínas, que tem todos os macronutrientes necessários para uma boa refeição, que você leva uma dose, você prepara ali na hora com um pouco de água, você tem a saciedade e você está muito bem alimentado. Então, é uma mudança de hábito, entendeu? Uhum. Eu, quando estou muitas horas fora de casa, esse é o que eu faço. Eu Sempre levo leva. alguns suplementos que são Uhum. alimentos, que eu posso estar ingerindo, ao invés de eu parar numa padaria e comer qualquer coisa, que não vai me nutrir em nada. E outra, é uma forma econômica também.
inteligente, porque você traz isso na bolsa, não fica gastando por aí com besteiras, né? Você traz alguma coisa que tem benefício para você. É bem diferente. Se a gente for falar de gasto, é assim, a gente gasta das duas formas, que a gente também compra o suplemento, tá? Sim, Mas mas é a é gente uma forma escolher que tipo de inteligente, né? gasto que a gente vai É. ter, né? Quanto é que você gasta naquele pedaço de bolo ou naquele salgado que você compra na padaria e mais o refrigerante? Mas acho que você pode fazer um planejamento, né? Mesmo que você fale de gastos, né? Eu acho que quando você faz uma compra, né, de suplementos, você provavelmente está fazendo um planejamento Um para a sua planejamento para saúde. 30 dias, Exato, são doses, ela vai saber quantas doses exato. você vai tomar ao dia e de quanto que você precisa investir naquilo para o teu mês. E quanto que você Isso é está uma forma tendo de. inteligente e econômica, sim. E de quanto que você está tendo de benefício naquele Uhum, suplemento uhum. para te ajudar. E até econômico, porque você não vai precisar tomar certos remédios que podem Então, precisar no futuro, né? Porque você está se cuidando, exatamente. Isso é uma coisa. não Eu é? sempre digo que quem economiza na saúde gasta com remédio. Com certeza, então é por isso mesmo que eu estou falando, que a gente tendo isso já à mão, porque a gente tendo à mão é muito mais fácil, né? Você não precisa correr atrás. Tendo ali na bolsa, você leva seus suplementos, seus sachês, eu acredito que sejam Eu tenho sachês, né? sachês Você e também deixa. tenho alguns que ainda não temos em sachês, Ah, mas vamos ter, aham. né? Então eu tenho, na minha própria shakeira, eu tenho um compartimento que eu coloco a dose do produto que eu quiser lá. Eu tenho dois compartimentos, que eu comprei uma shakeira Aí você exatamente depois para põe a água e e aí eu toma. compro a Ah, água maravilha. aonde eu estiver e dou aquela chacoalhada na shakeira e Aham. pronto, tá pronto o meu suplemento. Tanto na academia, né, quanto Na fora, academia, antes, os depois. produtos para Uhum. performance de academia são fantásticos. A gente tem uma proteína. Ai, eu tô louquinha para comprar esses produtos. Eu estou A aqui. gente tem uma Ah, proteína, aham. Eneida, Ah, que ela tem sabor de suco. hum. Aquelas pessoas que não gostam de bebida láctea, textura láctea, é uma proteína, um whey protein com sabor de suco. Que Ela é delícia. leve, maravilhosa. Então, é um suplemento até para quem acabou de treinar, que não está com vontade ainda de tomar nada assim mais pesado, com gosto de leite. Aquilo é um suco, é refrescante, é saboroso. E a gente dá vontade de tomar até mais de uma vez por dia. Ela é sensacional. E assim, na verdade, são todos os produtos, né? O que a gente preza muito na marca é a qualidade das fórmulas, fórmulas clean label. A gente tem laudo de pureza por lote de produto. Então, a gente não é aquela empresa que segue as regras aí da nossa legislação, que 20% de variação tá tudo bem, né? Uhum. A grande preocupação é, dentro dessa variação de 20% na pureza de uma creatina, por exemplo, o que que tem ali dentro daquela creatina que está dentro dos 20% que não atende os 100% de pureza, né? E que ao longo dos anos isso pode trazer prejuízo para a sua saúde, né? Ao invés de Então, trazer os benefícios que deveria estar e outra, trazendo, né? você não está comprando aquilo que está escrito no rótulo. Então, o mercado de suplementação hoje, ele é bem preocupante nesse aspecto, né? Tem muito produto aí que são falsificados, né? Uhum. Que não tem a qualidade que deveria. Exatamente. Então, É, assim, tem muito prejuízo para o consumidor, né? realmente Então, a gente é bem veio. perigoso você investir, comprar uma coisa que você não tem certeza do que você está levando, né? Então, você pode amanhã ou depois desenvolver algum problema na sua saúde que foi exatamente tentando cuidar da saúde e você Fez o que gerou o inverso, problema. né? Fez o Você fez o inverso. inverso. Então, a qualidade daquilo que você ingere é muito importante. Não é comprar qualquer creatina, por exemplo, né? Tem muita gente que se preocupa com o valor da creatina e vai lá e compra a mais baratinha. E o mais baratinho pode sair caro. Uhum. Para a Como sua qualquer saúde. tipo de Uhum. serviço, como qualquer coisa, né? O barato sai caro, já é o ditado, né, Já é, a popular, gente né? sabe e é verdade, né? É O barato sai verdade. caro. Então, isso que a marca vem também trazendo como diferencial, né? A qualidade das formas. Bom, falando, né, na qualidade das fórmulas, então nós temos a qualidade daqueles que fizeram, né, que construíram, que elaboraram as fórmulas em si. Então, são pessoas que realmente
de, de confiança, são profissionais da área de tecnologia Sim. voltada para produtos. Como seriam esses profissionais? Então, esses profissionais têm um corpo científico, né? Ah, tá. A gente tem médicos, a gente tem Envolvidos em toda é, essa fórmula, em toda essa isso, construção. que vão lá e Uhum, estudam fórmulas, estudam os uhum, benefícios, são feitos testes antes, né, para que a gente entenda até mesmo a preocupação com o sabor daquilo que a gente está criando, para que as pessoas também tenham o prazer de estar ingerindo aquilo, uhum. né? Então, tem todo um estudo científico para ser criado essas fórmulas, né? É muito importante. Dentro de estudos científicos de verdade, né? E a gente também tem todo um acompanhamento para na hora da eh, criação dessas fórmulas e nós também da produção dos produtos, para que tudo seja criteriosamente dentro da qualidade e dentro da pureza que a gente quer. E a gente tem condição de consultar esses laudos através de um QR Code que a gente tem na lata, por exemplo, dos produtos Hum. esportivos. Disponível ao consumidor. Tem disponível ao consumidor. Então, eu tenho através do sistema e através do QR Code que está na embalagem. Eu consigo digitar o número do lote do meu produto e saber o laudo de pureza daquele lote específico. Então, eu tenho certeza daquilo que eu estou usando. Isso é importantíssimo, credibilidade total, né? Que nem todos os produtos proporcionam, né? Exatamente. Por Eles isso que falam é o que diferencial muito é, grande, é. né? Existem suplementos no mercado hoje que colocam alta taxa de, por exemplo, proteínas, que têm taxas elevadas de proteínas, né? Além do normal, vai, do que é o padrão. Só Uhum. que muitas vezes aquilo é um número, só que a qualidade das proteínas, né, dos aminoácidos que estão dentro daquele produto não Uhum. são bons, não são com boa absorção no seu corpo. E aí, Aí as não você está adianta, comprando uma em vez de coisa, melhorar, prejudica. você Uhum. está se iludindo com aquilo e ele não está Hum. te trazendo os benefícios que você acha que está tendo. É, porque a gente vê que tem as gramas, né, de proteínas que cada É, produto oferece, é. e é ali que a gente tem que ter atenção, E outra coisa, né? tem muita proteína, fala assim, ó, tem alto teor de proteína, ah, legal, mas tem um monte de carboidrato também. E não adiantou. Aí, para quem não quer ganhar peso, para quem está até em dieta, aquele carboidrato excessivo ali vai fazer Vai mal, vai prejudicar, né? prejudicar. Então, por isso, a orientação é muito importante. Por isso que eu A- perguntei, né, se tem esse atendimento humanizado, que é super sim, importante mesmo. sim, Não então. basta você só chegar na loja e comprar, Não nada comprar disso. qualquer coisa, porque Se, esse aqui tá mais barato que esse, aí eu vou é, nesse. é. A gente tem que se atentar aos rótulos. E também a orientação, então, quando você for lá no site, né, para comprar os produtos, né, a gente vai passar depois para vocês aí, vou deixar lá na descrição aqui do nosso episódio, para você acessar lá, você tome tento, né, preste atenção naquilo que está lá, e se você precisar, você entre em contato, né, para orientar, né, o que que você pode, o que você não pode. Então, você tem segurança de ter os produtos de muita qualidade, alta qualidade e também um atendimento personalizado. Sem dúvida, com todo Não é mundo. isso? Atendimento personalizado. E ainda com a oportunidade de você ter uma renda passiva. Você já pensou nisso? Que coisa incrível! Eu aqui estou querendo, depois que terminar aqui o episódio, conversar com a Sandra, que eu acho que vai rolar. Muito interessante. Gostei muito desse nosso papo, foi super importante. Eu acho que está sendo assim importante para quem está nos assistindo. Abriu os horizontes e as ideias e aguçou as vontades aí das pessoas, não só de consumir, né, os produtos de qualidade, mas também entrar numa segunda opção ou até a primeira opção, né? De trabalho para realmente agregar valor à sua empresa ou à sua família, né, ou à sua vida, com certeza. Vou parar um pouquinho de novo agora para falar do meu patrocinador. O meu patrocinador é o Grupo Cris. O Grupo Cris ele é formado pela administração de condomínios, contabilidade e também certificação digital. Certificação digital faz com que você tenha mais segurança nos seus negócios e também na sua própria
vida, né? Porque se você tem certificação digital, está tudo tranquilo, né? Você tem o quê? Você tem acesso a documentos, a serviços governamentais com total segurança. Você assina documentos digitais, com validade jurídica. E também você pode até acessar transações bancárias. Imagina só. Então, veja quantos benefícios você tem com a certificação digital. Com segurança, com rapidez, sem burocracia, trazendo um ganho na gestão da sua empresa com maior rapidez. E o Grupo CRIS tem pessoas especializadas para te dar todo o apoio e também ficar ajudando você no seu passo a passo. Então, não perca mais tempo. Pense na segurança da sua empresa, na praticidade e vem para o Grupo CRIS e adquira a certificação digital. Então, Sandra, é maravilhoso ter você aqui. Antes da gente terminar, eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo. Bom, o que eu posso dizer para o pessoal que está nos assistindo é que existe a possibilidade da gente, sim, chegar na fase mais madura da vida, ter a possibilidade de empreender do zero. Ainda há tempo de recomeçar, né? Ainda há tempo de realizar sonhos, ainda há tempo para a gente cuidar da saúde e fazer uma nova fase da nossa vida ser até melhor que a primeira. Entendeu? A gente, com a experiência que a gente adquire ao longo dos anos, faz a gente entender o que realmente vale a pena. O que importa. E o que importa. Então, ajudar pessoas a se desenvolver, ajudar pessoas a ter uma melhor saúde, ajudar pessoas a resolverem problemas das quais elas acham que não tem saída, né? Ajudar as mamães novas a cuidar dos filhos e trabalhar e ter uma renda e conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo com excelência. Pessoas que estão no mundo corporativo querendo fazer transição de carreira, pessoas que estão se aposentando, mas querem continuar fazendo alguma atividade, pessoas que querem realizar grandes sonhos, grandes conquistas também é possível, e pessoas que pensam em viver mais 50 anos como eu, também, Eu também. tá? Porque hoje a gente tem essa possibilidade, né? As pessoas cada vez vivem mais, né? Só que vivem muito tomando remédios. Os remédios que estão prolongando a nossa vida. E a gente entende que com qualidade de alimentação, qualidade de suplementos, atividade física, a gente consegue prolongar a nossa vida e sem remédios. Então, esse é o grande propósito da Hive. E o meu, principalmente. Muito bem, nossa, que demais. Nossa, impactada com isso, que maravilhoso. Seu propósito da raiva é muito importante. Amei você estar aqui, trazer todas essas suas expectativas, as suas esperanças, as suas dedicações, sua história, foi incrível. Muito obrigada por você Eu que ter estou grata de vindo. estar aqui e aceitar seu convite, foi fantástico. E foi uma forma da gente levar esse conhecimento para as pessoas, né? Que se a gente não contar, ninguém sabe. A gente precisa simplesmente usar a comunicação, Isso né? Para mesmo. poder expandir esse projeto tão maravilhoso. Com certeza vai expandir exponencialmente, enormemente. Eu tenho certeza disso. Parabéns. Obrigada, Eneida. Parabéns aqui pelo teu programa também, que é muito legal. Muito obrigada. E você que está aí nos escutando até agora, nos assistindo, muito obrigada por estar aí. Foi maravilhoso ter você. Espero que tenha sido assim incrível o nosso bate-papo, que tenha trazido assim muitos insights, muitas perspectivas novas para a sua vida. E agora, terça-feira que vem, não perca que nós teremos mais um programa novamente às 18 horas. Então, não perca, assina aí o canal se você esqueceu, ativa o sininho e vem ser líder protagonista com a gente.